Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Carlos Roberto Silva. Esse é o Brilhantemente, em sua primeira temporada, com a temática Velho é o que você pensa. Brilhantemente é o videocast que valoriza as mentes brilhantes das pessoas de 60 a mais, onde discutimos novas ideias para combater o etarismo. Nossa convidada de hoje transformou a rede Blue Tree numa das maiores cadeias hoteleiras do Brasil. E é benchmarking em excelência de serviços no setor. No episódio de hoje você vai conhecer Diego Aoki. Antes de mais nada, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu momento atual, para os nossos ouvintes, como está a vida, como você se sente, como estão as coisas. Olá, Carlos, muito obrigada pelo convite, É um obrigada por prazer, todos que estão nos ouvindo. prazer. Eu acho que a vida hoje, eu acho que eu estou andando mais ocupada do que, né, um bom tempo atrás. Mas que a gente teve um período de Covid, muita coisa ficou acumulada, então nós estamos hoje correndo bastante para fazer o que ficou acumulado. Então, eu acho que é um momento bastante diferente, não é um momento comum. Então, mas eu acho que o ano que vem, ou mais para o final do ano, nós vamos estar todos normalizados, voltando a fazer coisas de rotina. Então, hoje eu não tenho tempo para rotina. Então, estou fazendo coisas que deveriam ter acontecido, não aconteceram. São muitos eventos, muitas palestras, encontros, que as pessoas estavam procurando realmente, né, naquela 2 anos, ficavam sem fazer. Então, eu acho que é muito bom, mas cansa um pouquinho, né? Fazer demais, nada que é demais, eu acho que é bom, na sua medida. É verdade. Mas você ainda sente os reflexos da pandemia hoje? Sim, reflexo positivo, porque os Sim. 2 anos que eu perdi em negócio, porque a hotelaria ficou muito parada, turismo como um todo ficou parado, e tivemos alguns hotéis até meio fechados, somente operando internamente, né, para manutenção, etc. Mas rapidamente, quando nós superamos o Covid, que inclusive foi muito importante o papel do grupo que eu faço, do Mulheres do Brasil, presidida pela Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, que todo o grupo Mulheres do Brasil, que hoje conta com cerca de 17 mil participantes no mundo, Brasil e no mundo, e nós trabalhamos para que a gente pudesse estarmos preparados para quando as vacinas chegassem. Assim, quando foram liberadas as vacinas, foi, né, uma vacinação em em todos os cantos do Brasil, não é nem nos estados, em todos os cantos do Brasil. Isso fez com que, em setembro, 75% da população que estaria se movimentando estivesse vacinada, o que viabilizou que a vida voltasse ao normal. Isso, como a gente está falando de idade, etc., tem muitas mulheres jovens e muito jovens, e até pessoas com mais de 60 anos, né, nesse grupo. E foram as mulheres, né, que tivemos um papel muito importante na solução da situação que estávamos vivendo com o Covid. Legal. Escuta, que mais você falaria da pessoa, da mulher Diego Aoki? Olha, o que eu gosto de dizer é que eu gosto de karaokê. Oh, é? É. E- E é interessante porque não é que eu gostei sempre de karaokê. Eu gostava de músicas, né? Todo mundo gosta de música. Mas eu tinha muita vergonha de cantar. ah, E chegou numa fase em que eu tinha muitas solicitações, né? Não só de palestras internas, como também externas. Você tem que, né, com o cargo que você vai ocupando, você fica mais exposta. E nos cargos de liderança, você tem que estar sempre falando. Isso não me incomodava, porque não é uma coisa que eu sou de origem japonesa. E os japoneses não gostam de falar em público, né? Nem assim, não é só uma exclusividade japonesa. Muitas pessoas não gostam de falar em público. E geralmente as pessoas vão fazer curso, né, de oratória, enfim, de apresentação. Mas eu preferi o karaokê. Vou dizer que por bom. quê.
Porque se eu canto, que eu canto mal, não canto bem até hoje. Se cantando mal eu conseguisse cantar em público, eu acho que falar, para mim, era mais fácil do que cantar, então eu faria melhor. Então foi por isso que fui aprender karaokê. E foi uma coisa boa, né? Porque eu acabei gostando e canto mal do mesmo jeito, mas eu canto em público. Mas dá para cantar em qualquer lugar, né? É. E engraçado, nós temos uma coisa em comum. Eu sou um cantor amador. Ah, é? Eu Que já bom. gravei 14 CDs. Eu canto em português, espanhol, inglês e italiano. Que bacana. Eu gosto muito dos standards americanos, do Frank Sinatra, É difícil. Tony Bennett, Johnny Mathis, essas coisas todas. Eu tenho tudo isso gravado. Que bacana. O meu site Tem é Elvis Presley? Carlos, tem Elvis Presley Canto também. Elvis Presley. carlos007.com.br. Ah, eu Esse vou é, olhar, Carlos é fácil. 007. .com.br é fácil de achar. Ok, é uma coisa em comum. Eu estou até entrando no 15º CD. Faltam 3 músicas que eu vou gravar a semana que vem para completar o 15º CD. Parabéns, que bacana. É muito bom, eu amo cantar. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa profissional. Qual o segredo por trás da Blue Tree Hotels, considerado uma referência em excelência nos serviços hoteleiros no Brasil? Bom, assim, nada acontece por acaso, nada acontece de um dia para o outro, precisa ser construído. Tudo na vida precisa ser construído, né? Eu tive a oportunidade de viajar bastante na Ásia, nos Estados Unidos, Europa, então, e no Brasil que eu conhecia. Sim. Então, eu tive a oportunidade de conhecer as culturas, porque o comportamento, o serviço, tudo faz parte da cultura, da cidadania, do jeito de que você é, né? Cada cidadão representa a cultura do seu país, de uma forma ou de outra. Então, a gente precisa ter muito essa consciência. E eu descobri tudo isso, não é uma coisa que eu aprendi só assim de repente. Eu estou falando, eu viajei muito ao longo da minha vida e comecei jovem. Então, e aí eu vi que os países tinham jeitos diferentes, né? E focos diferentes nos negócios. Então, os americanos, muito foco em gestão, em contratos, né? Em formatos, padrões, etc. Fazem como ninguém. Os europeus tinham aquela tradição de servir aos reis, às famílias imperiais, aos reis e rainhas. Então, tinha aquele esmero, aquela qualidade, aquela elegância, né? As camas, eu acho que as camas alemães, francesas, são impecáveis, muito bem feitas. A lavanderia começa com qualidade do linho, a lavanderia, etc. Então, tudo faz parte, não é só a pessoa que faz a cama. Então eu vi isso tudo. Tive a oportunidade de conhecer os melhores hotéis do mundo, inclusive administrei o melhor Feriasite em Hamburgo, é um hotel que foi considerado o melhor de todo mundo, e eu vi os bastidores de como que você constrói um hotel melhor do mundo. Como é que você faz isso? Você tem floricultura dentro, você tem um moveleiro dentro, você tem uma série de atividades que se você não tivesse dentro, levaria alguns dias para colocar flores. Pelo menos ia demorar algumas horas. Não, você vê uma flor que não está 100%, eles retiravam e levavam para o floricultura e trocavam pela outra. Então, imediatamente. Então, qualquer pessoa que passasse por aquele hotel via que estava tudo, né, em ordem, qualquer risquinho eles vinham lá e arrumavam. Então, aprendi também no Oriente, principalmente com o Japão, que é onde eu morei, a hospitalidade, né, oriental, muito baseada no budismo, de servir ao outro, né, que servir, e tinha também a reverência pelo imperador, reverência para os samurais. Então, tem uma cultura de reverenciar as pessoas. E reverenciar significa não é apenas abaixar a cabeça, e reverenciar com o coração, de você admirar, de você respeitar, prestigiar, etc. Então, eu, com base nessa experiência toda, eu trouxe para o Brasil o melhor. Do Japão eu trouxe essa espiritualidade de servir com prazer, realmente reverenciar as pessoas. E também o controle de qualidade, que os americanos aperfeiçoaram, mas que tinha nascido no Japão.
Então, controle de qualidade. Eu trouxe os padrões de controle de qualidade, os processos, os procedimentos americanos. E a rigidez disso. E a elegância, né? O jeito como os europeus conseguiam fazer com que atitude, você vê que os ingleses, os taxistas, você toma, né? Tem o seu jeito, os mordomos que nasceram na Europa, que tem todo aquele jeito. Então, e eu também trouxe uma coisa que é muito única no mundo, que nem o japonês consegue fazer com o omotenashi, que é o estilo de hospitalidade japonesa, que é o calor humano, porque isso depende muito de como você é por dentro. Essa alegria do brasileiro, essa flexibilidade, essa afabilidade do brasileiro, tem tudo a ver com a sua história. O brasileiro é afável, tem essa flexibilidade, que que os japoneses não conseguem, nem os americanos, nem os europeus, que eles tiveram uma educação muito rígida. Os brasileiros sempre tiveram muita liberdade. Então, e eu trouxe tudo isso, me organizei na minha empresa, separando o que deveria ser estilo americano, o que deveria ser estilo europeu, o que deveria ser o estilo oriental, japonês. E foi assim. Então, o ocidental, o processo de gestão é muito comum, porque no Brasil todo mundo conhecia, né? Mas eu trouxe da experiência americana, trouxe assim, da origem. E o europeu também, porque eu tinha hotéis também na Europa. Agora, isso tudo também no Brasil era bastante conhecido. O que não era tão conhecido era o estilo oriental, japonês principalmente, que também não é fácil, porque é uma cultura milenar que eu estava trazendo um pedaço dele, não trago ele inteiro, um pedaço. Então, para orientar as pessoas, eu tinha que trazer um pouco da cultura, que minha equipe vivenciasse a cultura. E foi assim que eu trouxe a cerimônia do chá, eu fazia a cerimônia do chá ikebana no hotel para a minha equipe, eles vivenciarem, né? E foi muito importante, porque até hoje eu trago isso, né? Porque está muito relacionada com a forma de você ver a vida, de forma como você quer viver a sua vida. Por exemplo, eu tenho no japonês, quando faz cerimônia do chá, tem sempre um painelzinho, que é uma mensagem que eu quero levar para o meu convidado. Você está me convidando, você teria uma mensagem, dizer, esse é o que eu desejo, o que eu sinto para esse momento, ou para a minha vida, enfim, aí cada um explica o que acha, né? Eu tenho para a minha empresa, eu sempre deixo, que a gente precisa ter um coração muito grande, que é o coração, a alma, mais do que coração é alma muito grande. E que o coração não tenha pontas. Escrito em kanji, que é a letra japonesa, né? Que com a forma de escrever, você consegue expressar tudo isso. Eu não escrevo isso, eu só escrevo alma, coração, raiva, pessoa e ego. E como é que eu expresso o que eu estou sentindo? O que eu quero. Alma, faço uma letra bem grande, que a nossa alma seja bem grande. Que o coração, a letra coração, e eu tiro todas as arestas que são de pontas, que o nosso coração não tenha pontas. E eu escrevo a palavra raiva deitada, que a minha raiva esteja sempre adormecida. Que o meu foco seja nas pessoas, eu escrevo a letra pessoa bem grande. E a palavra ego muito pequena, para que o meu ego esteja sempre pequeno. Então, o meu convidado, vendo isso, vai falar, essa é a filosofia desse momento, o que eu quero que você sinta, que é isso que eu desejo para mim, para você. Então, foi essas práticas que eu fui implementando dentro da empresa, porque precisa, para uma cultura ser enraigada, ser verdadeira, as pessoas precisam vivenciar. Então, eu fazia a cerimônia do chá para que os líderes servissem as suas equipes. E essa sala que eu deixava, por exemplo, como essa sala daqui, eu deixava uma sala bem pequena, com a cerimônia do chá, as salas tem uma porta muito pequena. Isso, tradicionalmente, é assim. Quando foi criada, o monge que criou fez uma portinha bem pequena. Não era só porque o japonês é pequeno, mas que quando você entra, você se abaixa. Você abaixa a sua cabeça. E para o japonês abaixar a sua cabeça significa respeito, humildade. Você abaixa a sua cabeça.
para entrar, porque senão você não entra assim, né? Você entra abaixando a cabeça. E antigamente usavam espadas. E de um tamanho que a espada, se você não tirasse a espada, você não conseguiria passar por essa porta. Então, dizendo, ele não podia dizer para o convidado que vinha armado, você tira sua arma. Porque em japonês, a simbologia é muito mais importante na linguagem do que você falar. Porque quando você fala, você pode ofender. Mas simbolicamente você pode fazer com que a pessoa tome a iniciativa, sem você falar. Então, quando você entra, você é obrigado a tirar a espada. Você entra com humildade e respeito, desarmado para a sala de cerimônia do chá. Então, eu fazia essas portas. E quando chegava, a pessoa fazia o chá. E quem ia servir a equipe sentada, né, os colaboradores, a chefia só pedia que os líderes que fizessem serviço chá para os colaboradores. Fiz esse chá para você. Então, a cerimônia do chá para mim simboliza muito a forma como você quer receber as pessoas, a forma como que você quer criar laços com as pessoas, você quer criar relações. Por quê? Um chá tem mais de 1000 tipos de chá. Mas eu tenho que entender que tipo de chá você vai gostar. Com interações que eu tive antes com você. Ou até perguntar antes, né? Que nem você pergunta, você come carne, você come peixe, você come o quê? E que tipo de chá que você gostaria? E eu tenho que adivinhar se você não sabe que tipo de chá que você quer. Eu tenho que adivinhar. E se você é estrangeiro, provavelmente não vai conseguir tomar um chá muito forte. E nem muito quente, nem muito frio. Então, isso é uma consideração que eu tenho que ter com as pessoas, mesmo sem conhecer, procurar fazer o meu melhor para a pessoa. Né? Porque conhecendo, você já faz, é obrigação. Quando você não conhece, tem que adivinhar, você gasta muito mais a sua energia, o que está na sua alma, né? Eu quero agradar, de que forma eu posso agradar? Então, esses são exercícios que a gente fazia na empresa. Então, a todos na minha empresa sabem que a Blue-Tree tem uma alma, que chama Alma Blue-Tree, que eles têm que expressar essa alma no dia a dia. E essa alma simboliza a nossa hospitalidade. E eu pego no pé. Depois dessa história toda, o mais importante é que eu pego no pé. Mas não é fácil implantar isso para todo mundo numa empresa, né? É bem difícil. Né? Eu já rodei uma vez, faço vídeo, né? Eu tenho 29 vídeos falando sobre a Alma Blue-Tree. É uma metodologia que eu criei, uma metodologia que eu separo o que é ser profissional, o que é você ser simpático, o que é você querer realmente cuidar bem das pessoas. Então, é um método que eu criei, mas para isso eu passo nos hotéis. Você treina bem os seus líderes, né? Porque eu procuro toda hora, né? Pergunto. É você mesmo que treina os líderes? Eu fiz muito isso. A partir desse ano eu mudei. Agora, a partir desse ano, a nossa equipe treina outras equipes. Você tem uma equipe de treinamento? Não tem equipe de treinamento. Tem uma equipe responsável pela coordenação. Mas quem treina é assim, quem entendeu bem a Alma Blue-Tree são as pessoas eleitas para orientar. Né? Então, não importa o cargo, pessoas que entenderam realmente a Alma Blue-Tree. Então, passa a ser orientadores. A gente chama de embaixadores da Alma Blue-Tree. Então, vão para outros hotéis, pode ser no seu, mas geralmente no outro hotel, orienta como ele faz, o que é importante, como é que você vai melhorando nesse processo de atender com a Alma Blue-Tree. Então, na Blue-Tree, então, é muito importante, é uma coisa muito nossa, é muito importante para mim que as pessoas façam as coisas, né, com o coração, com a alma. E para isso, eu faço as nossas lideranças entenderem que se você está ensinando como cuidar das pessoas, ou querer bem as pessoas, isso não se ensina, você transmite. Você fazendo as pessoas sentirem como é bom você ser amado, ter amigos,
Como é bom que alguém cuide de você quando você está sozinho, quando você está doente. Se você não sabe esse sentimento de como é bom você ser cuidado, amado, você não vai transmitir. Então, por isso, a nossa forma de transmitir isso é fazendo com que eles sintam. Então, o embaixador, ele tem que ter esse treino de como cuidar das pessoas. Como você transmite o carinho que você sente por eles. Esse é o primeiro passo. Senão não pode ser embaixador. Você tem que gostar da equipe. Eu tenho que gostar da equipe. Porque são eles que vão estar no dia a dia transmitindo para os nossos hóspedes. Que a gente está muito feliz recebendo. Né? Claro que sempre tem problemas. Não digo que não tem. Sempre tem um outro que de vez em quando, né? Sabe? Mas a gente ensina e a gente cobra que eles tenham esse aprendizado, né, muito sensorial, muito emocional. Só quem Super sabe interessante. a gente só sabe transmitir alegria quando a gente sabe como é bom a gente ser alegre, né? Quando a gente Verdade. está falando boa energia. Eu acho fantástico, acho que muito. No ambiente, né, que a gente nem se conhecia. Se eu venho com uma cara amarrada, que cria um ambiente ruim, tudo começa a correr ruim. Agora, Verdade. se a gente, né, como você tem essa boa energia de, né, vamos criar um ambiente legal, gostoso, isso faz com que tudo que o resto que vem seja mais gostoso, seja mais prazeroso. É isso que a gente tem que fazer na hospitalidade, além de ser profissional, que isso a gente não pode abrir mão. Profissional, que arruma a cama, que faz limpeza, que coloca as coisas no lugar, tudo certo, os processos, os pagamentos, os recebimentos, etc. Todo. Porque isso sim é desrespeito com a profissão que atrapalha outras áreas. Numa empresa, você sabe, né? Tudo está ligado. Se você, igual no trânsito, se você desrespeita, atrapalha todo o trânsito. Então tem coisas que você não pode abrir mão. Regra é regra, meta a gente tem. Tá A gente certo. não pode, não é verdade? Não pode transgredir. Então Regra. é isso. Que bom, que é muito interessante. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como você vê a importância da representatividade dos mais velhos em cargos de liderança nas empresas? Olha, você me fazer uma pergunta que eu nunca me fiz. Porque na minha empresa, eu não tenho, nunca tive discriminação em relação a mulheres, negros, classe social, nem nada. Porque deve ser essa coisa minha do oriental, né? Que a gente foca muito na alma, não na pessoa. Importante a pessoa ter uma alma, ter um coração que faça bem para aquilo que a gente faz, que é o nosso cliente, etc. Então, não adianta você ser jovem e não gostar de cliente. Então, não serve. Se você tem mais idade, mas que gosta de cliente, então para mim tá bom. Né? Então, eu acho que depende da área. Minha área, eu acho que tem, não digo trabalho, tem espaço para todo mundo. E eu acho que a experiência é uma coisa muito importante. Experiência que você conhece hoje em dia, seja pelo celular, seja por vídeo, por filme, ajuda muito. Mas a experiência vivida é muito diferente. Vou te contar um exemplo. Eu tinha uma amiga que quando o filho chegava, isso o filho estava numa época assim, no colégio. Quando ia estudar história, por exemplo, tinha uns 10 anos, a mãe ia levava o filho para a Itália, para a Grécia, para conhecer e viver aqueles lugares que ele ia estudar na escola. Então, quando ele chegava na escola, ele absorvia tudo muito facilmente, porque estava tudo na experiência dele. Então, isso faz a diferença. Então, eu considero que essa experiência que quem já viveu mais que tem gente que vive mais e não tem essa experiência. Sim. Várias experiências importantes. Pode ajudar a influenciar aqueles que não têm. Contando, por exemplo, eu tive a experiência do Oriente que eu conto para a minha equipe que faz a diferença na vida deles. Não independe da idade. Eu tive essa experiência quando eu era jovem, eu trouxe o mais jovem, mas eu continuo aplicando porque eu vejo que os mais jovens hoje também precisam disso. E cada vez mais, porque a tecnologia está unindo todo mundo, está fazendo todo mundo igual, a tecnologia está conseguindo um negócio que a gente não queria.
que as pessoas perdessem sua individualidade. Então todo mundo responde, né? Você escreve texto igual que GPT, você escreve texto igual, todo mundo faz, eu não sei o quê. Mas mesmo que você escreve algumas vezes errado, alguma coisa que vem do coração, uma frase pequena, isso às vezes te toca muito mais. Eu não quero que a minha equipe faça isso, entendeu? Quero que aquelas camareiras escrevam com uma camareira que ela, olha só que coisa bacana, uma camareira nossa tinha um hóspede e ficou um mês, um hóspede japonês. E ela ficou muito grata e queria escrever uma carta de despedida para ele. E aí, o que ela fez? Ela escreveu o texto em português e colocou no Google. E o Google trouxe. E aí, mas o que é bacana, quando você quer realmente, tem esse espírito que eu estou te falando, tem alma. Ela pegou esse texto que o Google deu, ela escreveu em japonês. Ela escreveu, o que fez a diferença. Você coloca esse texto e copia e cola, não tem, todo mundo sabe que é o Google que fez. Agora, escrever em japonês, mesmo meio erradinho, é muito O que não é fácil, né? É muito difícil, ela escreveu o texto. E esse era presidente de uma empresa japonesa, ficou tão impressionado, falou, nunca ninguém fez isso para mim. Nenhum hotel que eu viajava, o mundo todo. Então é isso, sabe? Então, essas experiências que eu conto, né? A tecnologia ajuda muito, né? Esses jovens de hoje, eu acho que eles ajudam muito a dar velocidade à minha vida, dar algo além do que eu sei, muito mais informações, etc. Mas isso não impede que cada um vá ler o livro, vai viajar, faça as coisas do seu jeito e coloque o seu, né, sua personalidade. Isso a gente tem que fazer, seja jovem, velho, enfim, em qualquer momento. E assim, quem já passou por isso, a gente tem mais é que orientar, né? Passar, contar essas histórias, não exigir, mas contar as histórias para que as pessoas tenham essas oportunidades de fazer. Eu conto, meus sobrinhos, todos, eles adoram. Que bom, que bom. Escuta, quais são as oportunidades de negócio que podem surgir ao se focar no público mais velho? Tem um mercado enorme, né? Para pessoas. A população está envelhecendo seriamente. E tem menos gente nascendo. O Brasil está virando o Japão. O Japão tem dificuldade de crescer porque não nasce mais crianças e a população está envelhecendo. Então, o Japão está criando tecnologia para incluir mais os idosos, né, numa vida normal. Porque a sociedade não tem como cuidar de todos os idosos. Não dá, é impossível. Porque não tem jovens também. Então, eles estão desenvolvendo tecnologia que chama Sociedade 5.0. É uma tecnologia voltada para ajudar os idosos. Então, eu acho que tem muita coisa. No Japão tem muitos programas com relação a isso, sobre as pessoas de mais idade. É como eles estão fazendo trabalhos fantásticos. Pessoas que se aposentam no Japão, muita gente vai trabalhar na China, porque lá eles estão precisando de tecnologia e conhecimento. E as pessoas que, no Japão, que tem que dar lugar para essas pessoas que foram formadas mais ou menos do mesmo jeito, então as pessoas quando se aposentam, eles ficam felizes, porque eles vão trabalhar em outros países da Ásia, porque mantém o conhecimento tá intacto ainda. Quando ficam muito mais idosos, que têm mais dificuldade e tal, então o governo japonês está fazendo essa Sociedade 5.0, que tem mais carros disponíveis, etc, etc. Então, eu acho que existe, a infraestrutura precisa ter, porque com a idade talvez você se canse mais, etc. Mas eu acho que tem uma forma de você preservar a sua integridade intelectual, etc., que precisa ser aproveitada, eu acho. E como você vê isso aqui no Brasil? Eu acho que no Brasil a gente precisa ter infraestrutura, né, para que esses jovens que estão nascendo, que tem esses jovens do Brasil, que eles tenham uma boa educação em primeiro lugar, que todos sejam incluídos numa educação, né, de muita qualidade. Essa eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que estar olhando no Brasil. A questão da saúde, que faz toda parte da educação, né?
pessoas que são malnutridas não tem uma boa, não conseguem absorver uma boa educação, né? Então, então a gente tem que estar tratando como Japão trata das crianças. É o tesouro nacional. Então, o que você vai fazer? Educa, você, não só educação formal, mas você cria condições para criar crianças saudáveis mentalmente, saudáveis, etc. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa ter consciência de que a gente precisa ter esses jovens, né? E as pessoas de mais idade apoiar isso de alguma forma, porque no Japão tem muito serviço que não é o governo que faz, é as pessoas que têm vontade de ajudar. O serviço voluntário é muito grande, né, para as crianças atravessarem, mas são todos idosos do bairro que eles se revezam e fazem, é muito bacana. E aí, quando essas pessoas também, as pessoas de mais idade, né, não aqueles que não conseguem se movimentar, mas que tem muita gente já saudável e tal, então eles limpam as ruas, né, ajudam as crianças a atravessar a rua, ajudam muito a comunidade. Então, as crianças veem os idosos como parceiros da vida deles. Isso é muito bacana. Então, Super bacana. não é assim, nem segregar, né, e nem achar que são inúteis. Sempre tem coisas para fazer. E tem que estar junto com a mulher. E eu sou muito contra ter casas para terceira idade, que o pessoal chama de diamante, que eu acho melhor, mais bonito, que a Luísa que chama, estarem longe. Eu sou contra. Por que tem que estar longe? Se as pessoas gostam de estar mais perto. Quanto mais isolado, eu acho que é pior. Você tem que estar mais próximo, porque as famílias não vão visitar se está muito longe. Então, eu acho que tem que estar perto da cidade, que a família, na hora do almoço, vai lá, pode conversar com eles. Então, eu acho que tem que mudar uma série de formas de pensar e de estruturar, né, a situação dos países, que não é de todos os países, que a sociedade, a humanidade está envelhecendo. Sim. Que está sendo substituída pela Está vivendo tecnologia. mais, né? Vivendo mais. E com saúde, porque hoje tem muitos recursos incríveis. O maior problema é que não tem mais crianças nascendo. Esse eu acho que é o maior problema. No Japão também a taxa de natalidade é Baixíssimo. baixíssima. Baixíssimo. Então o governo faz de tudo para cuidar das crianças, faz de tudo para que as mulheres também possam trabalhar. Creches são gratuitas. Mesmo que você não trabalhe, você pode deixar a criança, por quê? No final de semana, por exemplo. Porque o governo acredita que as mulheres também, trabalhando, cuidando da família, você precisa ter um momento seu sozinha. Então, permitem que as crianças fiquem na creche. Então, eu acho que o Brasil precisa amadurecer nesse sentido, pensar nos seus cidadãos como pessoas. Precisa amadurecer muito nesse sentido, eu Não acho. apenas fonte de gerar recursos financeiros. Tá bom. Escuta, quais são as estratégias que você utiliza para promover uma cultura mais moderna e divertida entre seus colaboradores, independente da idade que tenham? Olha, eu deixo os jovens fazer o que eles gostam. Hoje mesmo eu tinha uma reunião, almoço antes de vir aqui, e eu deixo que eles fazem. Se eles estão bem, para que eu vou meter o meu bico? Eu falo, você está bem? O que eles estão tocando? Estão gostando? E eu pergunto, você acha que... Tem umas coisas que eu falo, será que é melhor não ajustar? Porque eu também gosto da minha biscada, né? Não sei nem se eu estou certa, mas eu gosto de interferir de vez em quando, porque eu tenho minha opinião e eu falo. Mas quando eu vejo que 85%, né, estão mais do que certo, melhores do que eu, aí eu deixo. Tem alguma coisa que eu acho que é diferente? Eu falo, para eles saberem que eu também não tenho outras formas de ver, não deixo de falar. Mas eu acho que é bom, é importante dar autonomia, porque eu lembro sempre que o que eu fiz de melhor foi porque eu fiz com autonomia. Aquilo que eu quis fazer, me deixaram fazer. Meu marido, né, eu trabalhava com meu marido, era funcionário do meu marido. Meu marido sempre respeitou a minha opinião. Só uma vez que ele não respeitou, deu razão para os homens e não para a mulher, que era eu, a única mulher, na mesa, os homens, ele não me deu, eu fiquei tão chateada, tão brava, com raiva até. Eu era jovem, né? Isso muitos anos atrás. Que eu
fiquei tão brava depois da reunião que eu comecei a chorar. Meu olho até ficou inchado. Eu chorei, eu fiquei com raiva, pedi para. Falei que eu ia embora, porque eu estava em Los Angeles. Eu fiquei tão brava que eu falei que eu vou embora pro Brasil, que eu queria me separar dele. Olha só. Olha que loucura. É, mas eu tinha minha opinião, né? E aí, meu marido, foi muito engraçado, meu marido falou, tá bom, você para de chorar, ainda sou seu chefe, bota o óculos escuro que nós temos jantar e você não vai faltar. E aí foi no jantar, no dia seguinte ficou aquele mal-estar e tal, mas eu falei, eu vou embora, não sei o quê, então deixa eu passar. E aí ele me chamou e falou, olha, vou te ensinar uma coisa. Quando você está com muita raiva, não fale o que você está pensando, porque a maioria do tempo você vai errar. E segundo, se eu não protegi você, é porque não aceitei a sua opinião, porque todo mundo ia achar que era uma proteção. Por isso que eu aceitei a proposta deles. Mas você vai ver que tudo isso ainda vai levar tempo para a decisão final. Não seja afobado. Eu aprendi com meu marido isso. Que bom. Então eu faço isso também, eu aplico isso que eu aprendi. Sim. Às vezes deixa errar, às vezes deixa fazer, fale no seu tempo, porque isso é a minha experiência, né? A experiência a gente vai acumulando ao longo dos anos. É Eu verdade. acho que esse é o melhor patrimônio que a gente tem. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aoki é um sobrenome comum? É, É muito comum. do nome da empresa. É muito né? comum. É comum. Não é muito comum. Porque eu conheci um médico chamado Tsutomu Aoki. Eu não sei se. Acho que não devia ter nenhum parentesco. Ah, não. Porque ele foi assim um médico muito amigo meu, mas assim uma pessoa maravilhosa. Ele faleceu recentemente, mas ele foi realmente extraordinário. Eu pensei A OC chama-se Blue Tree, né? Blue Tree. Ah, Blue Tree. Ah, é? É, a OC é Blue Que Tree. legal, que bom. Que bom. Agora, me diga uma coisa. Se você tivesse o poder de combater o etarismo nas empresas, porque ele existe, ele é forte nas empresas, por aí de uma maneira geral, qual seria a sua primeira ação? Pergunta difícil, né? Eu acho que muitas coisas você tem essa conscientização, você tem essa consciência de que eu não tenho, porque eu nunca penso nessas coisas. E na minha empresa também não tem. Então eu não sei se depende. Eu acho que tudo que a gente faz dentro da empresa depende da liderança. É como a liderança vê, como a liderança age e que influencia lá para baixo. Se o líder da empresa acha que etarismo é uma coisa importante, vai refletir na cabeça de todo mundo que existe esse problema, né? Então, que nem quando alguém me pede para dar um treinamento, serviço e tal, aí eu vejo pelo líder. Se o líder não tem esse perfil, eu falo, não vou dar não. Acho que não vai valer a pena para você. Porque não vai, nunca vai mudar. Então, eu acho que é muito importante o líder, o que o líder, né, pensa sobre essa coisa da idade. Eu acho que chega uma hora que realmente você tem que dar espaço cada vez maior. Eu dou espaço para a minha equipe todos. E mesmo que eu acho que às vezes não tem razão, mas eu deixo. Todo mundo tem direito de errar. Todo mundo tem direito de ter o seu espaço, de forma de pensar. Se erra, deixa. Você sempre tem que estar, assim, sabe, apoiando. Então, eu acho que, assim, o etarismo, eu acho que você tem que fazer-se importante que as pessoas de mais idade sejam importantes dentro daquilo que ele tem de melhor. Se você não mostra, como é que você vai querer que a empresa te ache que você é importante? Não tem jeito. Eu acho. O que a gente coloca assim, que algumas empresas, elas têm essa discriminação. Então, mas é o que eu te falei para você. Eu acho que no Brasil não tem condições, uma estrutura social que faça com que as empresas possam contratar pessoas de idade sem qualquer problema. Porque quem está mais idoso tem mais milhões de problemas de saúde, por exemplo. E o custo de saúde é muito pesado, às vezes, nas empresas. Você Sim. paga seguro-saúde, um monte de coisa. Sim, é pesado. Então, aí as empresas começam a evitar. Agora, no Japão, por exemplo, eu não sei dos outros países, deve ter também. No Japão, o Estado, né, o país, cuida da saúde. Então, não é a empresa que tem que cuidar.
Então, não faz diferença para a empresa, entendeu? Se É, você ficar mais doente. a gente andou discutindo aí algumas vezes isso, que seria interessante, por exemplo, aqui para o Brasil, que o governo desse um incentivo para as empresas, a empresa empregar uma pessoa, PJ, um que tem, ele tem idade, mas tem saúde, ele pode trabalhar, ele pode render, pode fazer muita coisa, pode produzir. Então, ele como PJ, ele prestar o serviço para a empresa, descontar um imposto dele, e de formas que ele possa trabalhar e contribuir, e isso não onera o governo, porque ele mesmo paga o plano de saúde dele. Então, um plano mais baixo, mas ele passa a ter saúde, e esses encargos todos saem fora do governo, porque o governo não aguenta. Se daqui a alguns anos a Previdência quebra, ela vai quebrar. Esse é, Todos os países. em todo o país, é verdade. Diego, deixa eu te falar uma coisa. Você participou de diversas organizações, você participa de uma série de atividades. Dessas atividades extra, Blue Tree, que você tem, que você participou ou participa, qual delas assim você destaca como sendo a mais interessante para você, que você mais gosta, que você mais vivenciou, que mais lhe deu prazer? Eu acho que é o Grupo Mulheres do Brasil, né? Que, como eu disse, tem mais de 17 mil mulheres no Brasil e no mundo, onde as mulheres se uniram, né, para ajudar nas diversas frentes que a gente tem, que é não só as mulheres, como a sociedade como um todo enfrenta. Né? Por exemplo, mais mulheres ocupando cargos políticos, porque para a gente mudar a situação das mulheres, a gente precisa ter políticas públicas, né, corretas. Por exemplo, a questão das crianças, né, creches, etc. Então, mudar as políticas públicas, a gente precisa ter mais mulheres na política e mais mulheres nos conselhos, nas cargos de liderança das empresas. Então, nós orientamos, nós fazemos as campanhas para que tenham mais políticas e ajudamos mais mulheres a se prepararem para cargos de conselheiras, presidentes de empresa. Nós orientamos, enfim, fazemos coaching. E não só isso, damos exemplos, vão lá, experimentam, conhecem, né? Esse grupo é liderado por a Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza, que ela trabalha super bem, sou vice-presidente, junto com a Sônia Hess também é vice-presidente. Ela é a presidente, você é a Eu vice-presidente. tenho mais uma que somos vice-presidentes. São duas vice-presidentes. E nós trabalhamos isso. Eu sou hoje líder da violência contra as mulheres, porque a gente está perdendo uma oportunidade muito grande com as mulheres que sofrem violência em casa. Né? Não conseguem trabalhar, enfim. Então, eu estou trabalhando muito em cima disso. Porque nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece apanhar, ser morta por conta de ser mulher. Absurdo. É um absurdo, mas acontece com muita frequência. Acontece mesmo. Mas muito. Eu nunca imaginava até começar a cuidar disso. E tem desde sobre melhor idade, tem grupos de leitura, enfim, tem de tudo que você possa imaginar, né? E a gente tem um grupo que nós queremos que a igualdade, a equidade de gênero entre homens e mulheres levaria 80 anos pela escola, 80 a 100 anos para estar aí na equidade. Então nós estamos querendo fazer em 8 anos. Então nós estamos fazendo uma série de ações para que isso aconteça. E assim por diante, muitas ações. Acho que são 36 comitês que a gente tem, 36 frentes. Então, ajudamos as mulheres, ajudamos que sejam empreendedoras. Tem um fundo que a Sônia, que é a vice-presidente, que montou, que chama Fundo Dona de Mim, que várias mulheres participam, entraram com dinheiro. Para que as mulheres de baixa renda, que às vezes apanham do marido para sair de casa, precisa ter renda, né? Então, compra um freezer, por exemplo, se sabe cozinhar, faz marmita, vende marmitex. Enfim, a gente empresta dinheiro para ser devolvido, que a gente vai reaplicando. Então, acho que as mulheres estão se organizando nesse grupo Mulheres do Brasil para fazer com que as mulheres tenham ou possam ocupar posições de equidade, né, no mundo. E a gente está fazendo isso. Sabe de uma coisa? Eu gostaria muito de ver uma mulher presidente do Brasil.
uma Margaret Thatcher brasileira. É verdade, é verdade. Eu Mas bem não que sei se daria gostaria. certo, sabe? Porque é, se no dia a dia esse, essa convivência com os homens, entre os homens na política, já é difícil, imagina com as mulheres. É, Muita coisa por trás, subreptícia, enfim. As mulheres não estão acostumadas com isso. As mulheres que eu convivo são todas muito diretas. Eu sou direta, a Luísa, e a maioria das mulheres que eu conheço, né, com Patrícia certamente a mesma coisa, a gente é muito direta, a gente fala as coisas. Não agride, mas a gente busca falar. E isso seria uma mudança cultural muito grande, porque política é de fazer ajustes, né? Então, eu não sei se as mulheres também precisariam estar com uma sociedade, com uma estrutura muito mais preparada para não ser puxada para baixo. Espero que seja muito rápido, porque as mulheres têm muito foco na educação, nas estruturas básicas que a gente precisa melhorar. Educação, crianças, saúde, né? Tudo isso. Eu trabalhei no Covid intensamente. Luísa montou um grupo, eu falei até, mandei cartas, inclusive, para Kamala Harris. Mandei para o diretor do Covid na Casa Branca. Eu nem conheci, mas eu escrevo carta, mando carta, peço, telefono, enfim. A gente ganha muita força de fazer quando a gente sabe que não é para a gente, é para um bem melhor, um maior da sociedade. E as mulheres têm isso, né? A gente já tem a vocação de trabalhar, de cuidar da família, dos filhos, muito mais do que os homens. A gente tem um histórico disso. sim. Então eu vejo que as mulheres têm uma capacidade, ou pelo menos culturalmente, de trabalhar para um bem maior. Então eu acho que uma sociedade onde as mulheres, tem mais mulheres participando, seja na política, seja nas empresas, Elas estão avançando, devagarinho elas estão indo. graças a Deus, Devagarinho está indo, né? nós estamos apoiando Eu gostaria muito de um dia poder entrevistar a Luísa. a Luísa. Sim, gostaria Você vai demais. gostar muito. Gostaria Muito mesmo. inovadora, muito simples, muito pé no chão, né? E pensando muito no papel, ela, a Luísa, e ela como mulher, quer contribuir para um Brasil melhor. Ela sempre pensa nisso. É muito bacana. E a gente vai junto. Que bom. Olha, Diego, foi maravilhoso te entrevistar. Eu Obrigada. realmente estou muito feliz, de coração mesmo, de aprender tanta coisa boa com você, que você traz do mundo inteiro, dessa cultura toda que você tem, que aplica nas suas empresas. Isso é maravilhoso. Foi extremamente gratificante. Muito obrigado, Imagina. de coração. É porque eu tenho mais idade. É a experiência que eu trouxe, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite.